Quando falamos dos governantes mais sanguinários de todos os tempos, qual é o primeiro nome que vem à sua cabeça? Stalin? Gengis Khan? Hitler? Sim, são essas personalidades cruéis que a maioria das pessoas lembra. Mas existe o nome de um homem que inclusive morreu no século passado, que pouca gente sabe sobre suas crueldades. Eu mesmo não me lembro de ter visto algo sobre ele nos livros de história. Já sabe de quem estou falando? Sobre Leopoldo II, o segundo rei dos belgas. Eu sou Ivan Lima e nesse vídeo eu irei contar um pouco sobre as atrocidades cometidas pelo governante belga contra o povo congolês. Em 1897, o rei da Bélgica, Leopoldo II, criou uma exposição universal. O local tinha animais dissecados vindos da África, curiosos objetos e algumas pessoas também oriundas do continente africano. Homens, mulheres e crianças ficaram durante meses em exposição. Passado um tempo, o rei resolveu inovar. Ele então criou o Museu Real da África Central, que durante muitos anos foi o mais popular da Bélgica. O museu passou a expor a visão que os europeus tinham dos países africanos. Logo na entrada, era possível ver a imagem de uma missionária abraçando uma criança africana, com a seguinte frase: "A Bélgica leva a civilização ao Congo". O museu foi fechado em 2013 para uma renovação, provavelmente na forma como abordava os africanos, e foi reaberto no final de 2018. Inclusive, no final de 2019, surgiu um debate sobre o que fazer com os objetos saqueados durante a era colonial e que são considerados obras de arte nos museus da Europa, assim como acontece na Bélgica. Mas afinal, quem foi Rei Leopoldo II, que fundou o tal museu? Por que algumas pessoas dizem que ele foi tão cruel? Nascido como herdeiro do trono belga em 1835, Leopoldo era um príncipe como qualquer outro. Era cercado de privilégios e luxo. Durante a juventude, suas únicas obrigações eram aprender a atirar, participar de cerimônias estatais e coisas do tipo. Nada que indicaria que ele, quando mais velho, faria um extermínio deliberado em um país africano. Depois de ser nomeado no exército, Leopoldo se casou com uma princesa austríaca e subiu ao trono em 1865. Quando Leopoldo assumiu o governo, o contexto dos belgas era um pouco complicado. Eles tinham passado por muitas revoluções e reformas. Então, era esperado que o governo de Leopoldo fosse tranquilo, sem muitas turbulências. E, de fato, o governo do rei Leopoldo foi tranquilo, ao menos em relação aos belgas. O rei só pressionava o Senado quando o assunto era construir um império fora da Bélgica. Por falar nisso, para Leopoldo II, uma nação só era realmente respeitada quando ela conquistava terras e tinha lucros incontáveis em suas colônias. Por isso, um dos grandes objetivos do rei era conseguir colonizar grandes terras e tentar ser uma das nações mais respeitáveis do mundo. Na sua primeira tentativa, em 1866, ele tentou colonizar as Filipinas, que na época era da rainha da Espanha. Mas as negociações acabaram não se concretizando, depois que a rainha foi tirada do poder. Foi aí que Leopoldo II passou a olhar para a África com outros olhos. No ano de 1876, o rei organizou uma conferência geográfica internacional em Bruxelas, onde reuniu 30 sábios de toda a Europa. Inicialmente, a conferência tinha como objetivo organizar uma expedição multinacional, humanitária e científica, para explorar a região da África Central, que na época era praticamente desconhecida pelo povo europeu. Então, foi criada a Associação Internacional Africana, cujo objetivo era enviar ajuda humanitária à África. Em uma expedição, o rei enviou Henry Morton Stanley e David Livingstone, dois exploradores que iriam abrir caminho para as tropas belgas.
Em 1878, a imprensa internacional transformou esses dois homens em heróis, afirmando que eles eram exploradores ousados que estavam no lugar mais sombrio da África. O que a imprensa não destacou foi o que o rei realmente planejava fazer no Congo. Resumindo, caros amigos, Leopoldo II teria enviado uma espécie de serviço filantrópico internacional, onde daria aos nativos africanos as bênçãos do cristianismo e os recursos da civilização europeia. Mas, na verdade, a expedição tinha como objetivo dominar as terras do Congo, algo típico do colonizador europeu. Quando os homens enviados pelo rei finalmente se estabeleceram no Congo, ele nomeou o local como Estado Livre do Congo. Só que o que aconteceu por lá, na prática, não tinha nada a ver com liberdade. O rei transformou as terras em sua propriedade pessoal e passou a embolsar todo o lucro produzido na região. O pior de tudo é que, no começo, o governo belga tinha emprestado todo o capital para Leopoldo II para ele realizar o suposto projeto humanitário. Depois que o rei pagou a dívida, a colônia deixou de ser belga e passou a ser apenas de Leopoldo, que estava determinado a sugar cada gota de tudo que havia no Congo. Leopoldo, em vez de enviar ajuda humanitária, matou uma grande parcela de congoleses e transformou a vida dos sobreviventes em um verdadeiro inferno. As pessoas foram escravizadas, eram obrigadas a cavar ouro, caçar e matar elefantes, por causa do marfim, e até a atacar seus conterrâneos. Além disso, muitos deles trabalhavam na produção de borracha. Como acontece em toda a colônia, os colonizadores precisavam adotar uma forma de violência para conseguirem manter o controle dos colonizados. A história por si só nos prova isso. E nos 25 anos de existência do Estado Livre do Congo, muitas crueldades e atrocidades foram feitas. Primeiro, o rei reforçou sua posição, fazendo alianças com os poderosos da região. Um dos mais conhecidos se chamava Tipo-Tipe, que era um comerciante de escravos e de marfim. Inicialmente um rival, Leopoldo acabou nomeando Tipe como governador da província. E, em troca, Tipe não iria interferir na colonização belga na região. Sendo um comerciante, Tipe usou sua posição para aumentar ainda mais o comércio de escravos e de marfim. Porém, quando a Europa chamou a atenção de Leopoldo II sobre o que estava acontecendo, o rei resolveu tirar Tipe do seu cargo. O rei tomou a decisão mais destrutível possível. Ele formou um exército de mercenários do Congo para lutar contra o exército de Tipe. Depois de alguns anos de confronto, o rei Leopoldo finalmente conseguiu expulsar Tipe do Congo. Agora, o rei belga tinha controle total da região. Ele reorganizou seu exército de soldados e mercenários e criou um grupo ainda mais cruel, chamado Força Pública. Quando o rei não conseguia coagir os líderes tribais a fornecer escravos, a Força Pública sequestrava e matava mulheres e crianças. Na verdade, essa organização tinha carta branca para retaliar qualquer tribo que não obedecesse às ordens do rei. Assim, cada tribo ou distrito tinha cotas para produzir marfim, ouro, diamantes e borracha. Para governar cada região, Leopoldo escolheu a dedo pessoas de sua confiança, que governavam como ditadores. Com uma equipe pronta para fazer uma verdadeira destruição, os recursos naturais do Congo foram saqueados com eficiência industrial. Os elefantes foram massacrados por causa do marfim. As técnicas usadas eram poderosas o suficiente para eliminar todos os grandes animais de um ecossistema. Eram centenas, em alguns casos até milhares, de caçadores atrás de marfim. Em outros lugares, a violência acontecia nas plantações de borracha. A pena para quem não conseguisse bater as metas impostas pelos governantes era a mutilação. Quem não colhesse borracha o suficiente tinha parte das mãos decepada.
Caso a meta não fosse batida novamente, dessa vez a mão inteira era arrancada. Se a falha voltasse a acontecer, era a vez do antebraço ser decepado. Quando os homens precisavam de ambas as mãos para trabalhar, quem pagava o preço eram a esposa e filhos do trabalhador. O terrível sistema que tinha sido criado por Leopoldo II era algo que os congoleses ainda não tinham presenciado. Quantas pessoas morreram? Bom, este número é um pouco impreciso, mas estima-se que antes da colonização, cerca de 20 milhões de pessoas viviam na área colonizada pelo rei. Em 1924, esse número caiu para apenas 10 milhões. Ou seja, como resultado da colonização belga, 10 milhões de pessoas simplesmente sumiram do mapa. Mas as práticas de Leopoldo II chegaram ao ouvido de muitas nações, que trataram de criticá-las de forma dura. Países como os Estados Unidos, Grã-Bretanha e Holanda, que também possuíam colônias produtoras de borracha, foram algumas das nações que foram contra a forma como Leopoldo II tratava os congoleses. Por causa da pressão, o rei belga foi obrigado a ceder as terras para o governo belga. Com o passar do tempo, ficou proibido matar aleatoriamente civis congoleses. O nome da colônia também foi mudado para Congo Belga. O rei morreu pacificamente em 1909, no dia em que seu reinado completou 44 anos. Durante a década de 1940, surgiu um movimento para a libertação colonial do Congo. Mas foi só em 1960 que a ONU e várias outras entidades se uniram e pressionaram a Bélgica para, enfim, declarar liberdade ao Congo. Nesse mesmo ano, os congoleses deixaram de ser colonizados. É claro que depois do fim da colônia belga, ainda tiveram vários conflitos na região, mas isso é assunto para outra história. O fato é que, até hoje, a República Democrática do Congo ainda vive com os traumas impostos pelo governo do rei Leopoldo II. A corrupção e a administração colonial deixaram resquícios, mesmo tempos depois dos europeus partirem. Agora, eu quero te fazer um questionamento. Você já tinha ouvido algo sobre o genocídio cometido pelo rei Leopoldo II no Congo? Por que diabos as pessoas destacam tantos horrores cometidos pelos nazistas, mas esquecem do que o rei belga fez com os congoleses? Se você tem as respostas para essas perguntas, não esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo. Por hoje é isso. Se você gostou e se interessa por histórias como essa, se inscreva no canal e ative as notificações.